Aproveitando que os irmãos estão de pé, né? Nós vamos aqui abrir a Bíblia no livro de Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 20. Evangelho de São João, capítulo 20. Eu vou ler apenas um versículo. O versículo 19, amém? Evangelho de São João, capítulo 20, e o versículo 19. Amém? Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhe: paz seja convosco. Amém? Só esse versículo. Pai querido, aqui está a tua palavra, Pai. A tua palavra que edifica, que consola, que exorta. E eu te peço, Pai, que essa palavra ela venha ser como uma flecha, venha atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra, Pai, nós possamos entender e compreender o teu propósito. Por isso eu te peço em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo através dessa palavra que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia. Eu quero falar aqui nessa noite, meus amados, sobre mente roubada, mente confusa, vive a baixa estima. Mente roubada, mente confusa, vive a baixa estima. O que significa a mente roubada? O que é a mente roubada? É aquela que não viveu uma boa infância. Então, muitas vezes, a grande maioria da humanidade, não vou falar nem da população brasileira, vou falar da humanidade, é roubada já na infância. A mente dela já é roubada. Como que é roubada? Através, muitas vezes, da briga entre o pai e a mãe. Muitas vezes, através da separação do pai e da mãe. Muitas vezes, na infância também, com coleguinhas, com um amiguinho que faz bullying. Hoje em dia a palavra é bullying, né? Faz bullying com ele. Então, a personalidade dele, quando falo em mente roubada, eu quero falar de personalidade. O que é a mente? É a sua personalidade, é o seu comportamento, a mente é o teu sentimento, é as tuas emoções, é aquilo que identifica você como uma pessoa. Então, a mente roubada, né, irmãos, ela é roubada a personalidade dela. Então, muitas vezes, a criança já está sendo roubada ali na infância já, a pessoa já está sendo roubada na infância, as suas personalidades, porque vê o pai brigando, vê a mãe separando. Como que não vai ser a vida daquela criança? Ela vai crescer traumatizada. Se for no caso da mulher, ela vai crescer não aceitando, de repente, um marido, não aceitando um casamento, porque se a menina, se a criança já vê o pai espancando a mãe, brigando com a mãe, ela vai falar: eu não acredito em homem. Eu não acredito em homem. Todos os homens, para ela vai crescer com aquela ideia, com aquela visão, com aquele pensamento que o inimigo já colocou na mente dela. Por todos os homens são iguais, todos os homens são iguais, todos os homens são ruins, todos os homens são violentos. Então já vai crescer naquilo lá. Se for no caso do menino, da criança, do garotinho, ele já não vai, eu não confio em mulher. Mulher para mim é traíra, mulher é traição, traiu o meu pai. Por isso que acabou o casamento dele, a mulher casou com outro, enfim. Então, desde a infância, a mente já são roubada. Então, quando a criança se torna adolescente, começa a ir para a escola, muitas vezes a mente dela é roubada dentro da sala de aula, o adolescente de 13, 12, 14 anos. Nossa, menino, você é burro, você não consegue aprender mesmo. Quantas vezes eu tenho repetido, tenho falado para você, e você não entende? Você não está entendendo? Eu estou falando, olha só, nota, você não sabe, você não é uma criança aplicada, você não é uma criança dedicada. Então, o adolescente, ele já cresce com aquilo. Eu não tenho capacidade, eu sou uma pessoa incapaz, eu não consigo aprender quanto que é 2 mais 2,
eu não preciso aprender, eu não consigo aprender ciência, eu não consigo aprender matemática, eu tenho a cabeça dura, eu tenho dificuldade. Já vem com aquilo, porque o inimigo usou o professor para bombardear a mente dela e roubar a personalidade dela, roubar, né, o comportamento dela, e ela se torna um adolescente com baixa estima. Às vezes perde até o interesse de estudar. Por isso que existe muita evasão em sala de aula. Existe muitas. Então, o governo, como que ele tenta atrair os adolescentes para a sala de aula? Dando Bolsa Família, dando bolsa de estudante, dando bolsa. Para quê? Para o pai e a mãe ficar no pé da criança e levar a criança. Olha, se você não for, você vai perder a bolsa. Nós precisamos desse dinheirinho. Se você não for, você vai ficar sem o leite. Então, por quê? Porque o inimigo tem roubado, tem tido muita evasão de sala de aula. Muitos adolescentes por causa disso. Então, significa isso, mente roubada, que as pessoas já são roubadas nas suas personalidades. Né? Personalidade. Muitas vezes também o adolescente é discriminado no meio dos coleguinhas. No meio daquele grupinho de colega. Não, porque fulano não vai conosco, porque fulano é mole. Não, fulano não faz conosco, porque fulano é medroso. Não, fulano não vai fazer isso, porque ele é desse jeito, ele nunca consegue fazer as coisas certas. Então, ele já está roubando a personalidade dele. Então, ele vai se tornar um adulto assim. Ele vai se tornar um adulto assim. As pessoas não confiam em mim, as pessoas não acreditam em mim, as pessoas me tratam assim. Então, meus queridos, mente roubada e mente confusa, ela vive a baixa estima. Mas nessa noite, se tiver alguém aqui com a baixa estima, Jesus está para levantar sua autoestima, amém? Porque Ele é o psicólogo dos psicólogos. E Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele tira tudo isso de você, Ele faz de você uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo vai fazer novo em você. Assim estava a vida desses discípulos. Eles estavam todos reunidos. Estavam todos reunidos ali, naquela sala, naquele quarto, estavam todos deprimidos. Todos eles estavam deprimidos. Por quê? Porque a alma deles, a mente deles tinha sido roubada. A personalidade dele, e ele estava confuso, eles estavam todos confusos. E agora, o que vai ser de nós? Como que vai ser? O nosso grande mestre morreu, faleceu, não tem mais jeito. Então ele estava em baixa estima. Então eles estavam deprimidos, eles estavam tristes, eles estavam assim, angustiados, com sentimento de morte, eles estavam assustados, acuados, com medo de morrer. Porque quando Jesus chegou ali, estavam se escondendo dos judeus. Eles estão nos procurando. A gente não pode sair. Nós vamos ser presos, nós vamos ser pegos. Todos nós vamos morrer igual, vamos ser crucificados. Então eles estavam aterrorizados. Por quê? A mente deles foram roubada. A mente deles estavam confusa. Então, quando o cristão, o servo de Deus, o homem e a mulher tem a mente roubada, ela fica assim, ela fica acuada, tem medo de tudo, tem medo de tudo, tem medo de fazer desafio na igreja. Agora vamos para o outro lado, o lado espiritual, amém? Tem medo de fazer desafio, tem medo de dizimar porque vai faltar isso, vai faltar aquilo, tem medo de ofertar, tem medo de fazer campanha, de se envolver na obra. Não quero me envolver na obra, porque quando na outra igreja lá eu me envolvi e o pastor não me deu valor. Não é assim? O pastor não me honrou. Não, você não serve pastor, você serve a Jesus Cristo, amém? Você serve a Jesus, você não tem que olhar de lado e nem olhar para trás, olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Eu vou investir mesmo na obra, porque eu estou investindo na obra de Deus. Porque a recompensa, ela vem de Deus. Isso é mente sarada, isso é mente curada, isso é mente liberta, isso é mente restaurada. Aquele discípulo precisava ser curado, aquele discípulo precisava ser liberto, aquele discípulo precisava ser restaurado. Por isso que Jesus foi lá, para recuperar e levantar a autoestima daqueles homens, daqueles guerreiros, daqueles servos de Deus. E Ele está aqui, para levantar a tua autoestima. Se você se encontra numa situação assim, de repente, de angústia, triste, com medo, acuado,
achando que não vai dar certo, que não vai conseguir. Hoje é noite de cura e libertação para a tua alma, para a tua mente, para o teu coração. Saia daqui liberto em nome de Jesus. Saia daqui debaixo dessa palavra. Saia daqui praticando essa palavra. Saia daqui exercitando essa palavra, porque o Senhor chama você para ser mais que vencedor. O Senhor não chama ninguém para ficar acuado, não. O Senhor não chama ninguém para recuar. A Bíblia diz, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que tenha fé, porque se você recuar, Ele não tem prazer. Prazer em te ajudar, prazer em te abençoar, prazer em mudar a tua história. Não vai, não. Você tem que avançar. Você tem que saltar muralhas. Você tem que destruir exército. Você tem que quebrar grilhões. Quebrar grilhões, e é pela fé, na base da ousadia, amém? O servo de Deus, o povo de Deus, tem que ser ousado, nas suas ousadias, nos seus desafios, olha, eu estou desafiando isso aqui, porque eu sei que Deus vai me abençoar, eu estou trazendo isso aqui, porque eu sei que Deus vai me honrar, eu estou colocando isso aqui, porque eu sei que Deus está com a mão estendida para me abençoar e me dar vitória. Então nós temos que partir para o desafio. Quando o Senhor chamou Moisés, foi para vencer o desafio. O desafio de tirar o povo lá do Egito. O desafio, o Senhor te chama nessa noite, para você fazer o desafio e vencer todos os grilhões, todas as barreiras, todos os obstáculos, todo o jugo que o inimigo tem colocado, aí vão cair por terra em nome de Jesus. E você vai andar por sobre as águas e fazer a diferença em nome de Jesus. Então assim estavam os discípulos, todos assustados, acuados, com medo, porque eles estavam viviam em baixa estima. Eles estavam confusos, a mente dele tinha sido roubada devido àquela situação que aconteceu. Para ele estava tudo parado, tudo paralisado, por causa de um problema, aquela situação, mas Jesus falou que ia ressuscitar. No primeiro dia da semana eu vou ressuscitar. E o medo foi tão grande, eles estavam tão aterrorizados que até se esqueceram disso, que tampou a mente dele, tampou no coração deles, lá não cabia mais nada, só cabia medo, só cabia tristeza, só cabia angústia, só cabia terror. Eles vão me pegar, vão nos prender, vai acabar com a nossa família, com nós e nossa família. Se esqueceu que o Todo-Poderoso lhe fez promessa, e Ele é fiel para cumprir. Então eles se esqueceram de tudo isso, estavam lá, Mas se nessa noite você encontra alguém aqui, meu irmão, quero estimular você a praticar a tua fé, eu quero estimular você a exercitar a tua fé, eu quero estimular você a olhar somente para Jesus, autor e consumador da fé, eu quero estimular você a esperar em Deus, confiar e esperar, depositar no altar de Deus e esperar o grande milagre. Então, meus queridos, a Bíblia fala de Josué, no livro de Josué, capítulo 1, conta a história, que logo após a morte de Moisés, Deus falou com Josué, levanta, está vendo? Deus falou para Josué, levanta, faz o povo passar esse Jordão, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta, tem que se levantar. Não é para ficar parado, cabisbaixo, sentado, olhando, observando, não. É para se levantar, é para andar, para caminhar, para avançar. É para triunfar, é para marchar. Diga ao povo que marcha, tem que marchar. Marchar pela fé, marchar na ousadia, na liberdade que Deus te dá nessa noite. Então falou para Josué estava lá deprimido. Josué estava deprimido, estava ali, Moisés morreu, e agora, como que vai ser de nós? O povo não vai me obedecer, o povo não vai me respeitar. O inimigo foi lá na mente dele, começou a roubar essa personalidade dele, porque Josué era de personalidade, mas o inimigo estava ali para tirar da mente dele essa personalidade, para roubar, colocar medo, colocar terror. Ele estava inseguro, mas o Senhor foi lá e falou para ele, levanta porque eu tenho grande obra na tua vida, você vai fazer esse povo herdar a terra prometida, é você que vou usar, querido, é você que Deus quer te usar, é você que Deus quer abençoar, é você que Deus quer mudar a tua história,
É você que Deus quer fazer você viver algo novo, mas você tem que se levantar, você tem que se posicionar, tem que ouvir a voz de Deus e praticar, porque a Bíblia diz, se ouvires a voz de Deus, do Espírito Santo, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, simplesmente cumpre o IT, simplesmente faz a vontade, eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu sei que a vitória ela vem. Levanta, Josué. E Josué levantou e fez o povo herdar a terra prometida. Fez o povo tomar posse da bênção dele. É isso que Deus quer, que você se levante mesmo, para que você venha tomar posse das tuas bênçãos, da tua cura, da tua libertação, da tua restauração. Deus tem o melhor para você nessa terra dos viventes, e o inimigo não vai ter mais poder de ficar te roubando. Tem muita gente roubada dentro da casa do Senhor, de você andar confuso. Cristão não pode andar confuso, você tem um Deus, que você adora Ele em espírito e em verdade, um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem pé e anda, que tem mãos e apalpa. Você tem um Deus, um ser vivo, que está te contemplando. Então não tem por que você andar confuso, inseguro, com medo, não. O Senhor te chama nessa noite, nesse dia, para você fazer a diferença. Para você fazer a diferença. Então, joga para trás a autoestima, deixa debaixo dos seus pés, faz igual aquele cego de Jericó lá, quando Jesus chamou aquele homem lá, ele largou tudo, pegou a capa, largou e jogou para trás. Esse não serve mais para mim, vou viver uma nova vida agora chegou o meu milagre, eu vou viver. Ele tomou posse e andou pela fé, e caminhou pela fé, e falou com Jesus pela fé, ele se lançou aos pés de Jesus pela fé, porque ele não estava enxergando, ele não tinha os olhos, mas Jesus falou: vê, a tua fé te salvou, a tua fé. Então foi uma questão de fé, para poder vencer e receber seu grande milagre, sua grande bênção. Hoje é noite de cura, noite de você ser curado, mas você vai ser curado mediante a sua fé. Deus vai curar todos os seus lados pessoais, seja ele sentimental, seja ele emocional, seja ele familiar, financeiro, tudo. Ele tem tudo para nós, mas nós temos que agir pela fé, porque nós somos chamados para viver pela fé. Não fomos chamados para viver por vista não, mas foi pela fé. Então Josué, pela fé, fez aquele povo herdar a terra prometida. Ele tomou posse lá daquela palavra, daquele chamado, levantou, chamou, reuniu o povo, vamos atravessar o Jordão e vamos possuir a terra. Mas como nós vamos derrubar a muralha? Não, eu sei que Deus mandou nós rodear, nós vamos rodear 7 vezes. Vai ser pela fé. Deus falou que a muralha vai cair, então ela vai cair, eu creio. E eu vou rodear. E ele rodeou, ficou rodeando lá 7 dias, ou 7 vezes. Ficou rodeando, cada dia ele ia lá, dava uma volta e todo mundo ficava ainda zobando. Esses caras estão malucos? Eles falaram que vão guerrear com nós e ficam dando volta aqui, mas é pela fé que se vence o gigante. Amém? O gigante do medo, o gigante do trauma, o gigante do trauma, da baixa estima, da insegurança, da fragilidade, é pela fé, em nome de Jesus. Então, meus queridos, Josué, ele estava deprimido, e essa doença da depressão, ela faz a pessoa ficar em baixa estima, se sentindo incapaz, com medo, inseguro. Josué foi curado para fazer a obra do Senhor. E nessa noite também você vai ser liberto, curado para fazer a obra de Deus, se você crer. Você tem que crer, se creres, vereis a glória de Deus. Então, tem que crer para que o milagre venha realizar, venha acontecer na tua vida, em nome de Jesus. E também nós podemos observar um exemplo aqui, dos próprios discípulos,
no livro de João, capítulo 6, e o versículo 20, Evangelho de São João, Evangelho de João 4, fala da mulher samaritana. Evangelho de São João, capítulo 4, fala da mulher samaritana, né? Aquela mulher samaritana, ela precisava ser curada dos seus traumas. Ela precisava ser curada. Trauma do casamento. Tem pessoa que tem trauma do casamento, não tem? Tem. Aquela mulher já teve 7 maridos, 5 maridos. Vários maridos ela já tinha. E ela precisava ser curada ali. Ficava com ficou 1 ano, 2 anos, saiu. Aí depois passou, vamos dizer, 6 meses, arrumou outro. Ficou 2, 3 anos, 4 anos, arrumou outro. Aí depois, então, enfim, aquela mulher já tinha tido diversos maridos. E ela precisa ser curada daquele trauma. O que será que não passa na cabeça de uma mulher dessa? Eu não dou certo com ninguém, não é? Eu não tenho sorte. Eu nasci para viver sozinho. Eu nasci para viver solteira. Não, a Bíblia diz: não é bom que o homem viva só. É palavra de Deus, não é bom. Então o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. É bíblico isso, é palavra de Deus. É palavra de Deus que tem que se cumprir, que tem que valer em nossas vidas, na minha e na sua vida. Nada de trauma, nós vamos quebrar esse paradigma, nós vamos quebrar essa regra, vamos colocar por terra esse trauma em nome de Jesus, porque eu vou viver a bênção do Senhor, a bênção do casamento, a bênção da família vai ser completa, em nome de Jesus. Então aquela mulher precisava ser curada, precisava ser liberta desse trauma do casamento, desse relacionamento nessa área sentimental. Aquela mulher vivia deprimida, vivia desanimada, angustiada, triste, com a autoestima lá embaixo, porque isso coloca, a pessoa não tem mais força, não tem mais interesse. Se ela já passou por diversos relacionamentos, não tem 3, 4, 5, não tem. Para que eu vou? Para mim nada dá certo, para mim nada dá certo. Os homens são todos os homens que arrumam, não dá certo. Toda mulher que eu arrumo não dá certo. As mulheres são assim. Para a pessoa que viveu esse trauma, para essa pessoa, homem nenhum vale nada, mulher nenhuma vale nada, nenhuma mulher serve para mim, ou nenhum homem serve para mim. Por quê? Porque o inimigo roubou ela, usou aquelas vidas lá para roubar ela. Quantas vidas não são roubadas, muitas vezes até dentro da igreja, muitas vezes até dentro da casa do Senhor são roubadas, porque não são curadas. Aquela mulher era samaritana, era filha de Jacó, era filha da promessa também, a promessa estava para ela. Então, muitas vezes a pessoa dentro da igreja e não consegue ver o milagre, não consegue ver a bênção, porque não foi curada, não foi liberta daqueles traumas. Nós temos que quebrar esses traumas em nossas vidas, cai por terra em nome de Jesus. Não tem poder. Eu vou, Senhor, prepara realmente um bom relacionamento para mim, prepara para mim um bom casamento mesmo, porque Tu és um Deus fiel, e o Senhor é o Deus da família, o Senhor é a favor do casamento. O Senhor falou que não é bom que o homem viva só. Eu não quero ver mais só, Senhor. Prepara, porque Tu és fiel. Não deixa que o inimigo venha me roubar nessa área, não deixa que o inimigo venha mais me enganar nessa área sentimental. É uma área que o inimigo trabalha muito, é uma área que o inimigo age muito, nessa área do sentimento, que ele vem roubar. E você passa a não confiar mais em ninguém, você fecha o seu coração, Como diz o ditado, pega a chave e joga fora, Fecha. Mas eu quero dizer que nesse dia, o Espírito de Deus está aqui para te entregar uma chave, e você abrir esse coração seu, e ficar aberto para um novo relacionamento. Mas você tem que pedir a direção do Pai, amém? A glória tem que ser do Pai, a glória é para o Pai. Você tem que pedir para Ele. Toma a direção, toma o primeiro lugar, faz desafio. Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai fazer isso. Senhor, se for da tua vontade, Senhor, vai acontecer aquilo, porque eu quero viver esse milagre, eu quero viver essa bênção. Faz como Gideão fez. Gideão, ele fez desafio. O Senhor está te chamando para você fazer uma obra aí. Varão valoroso. O Senhor, ele estava com baixa estima, mas o anjo foi lá levantar a autoestima dele. Foi lá. O Senhor é contigo. Varão valoroso.
O Senhor é contigo. Então, se o Senhor é comigo, então vai acontecer isso. Ó, Senhor, eu não quero ser, vamos dizer assim, na nossa linguagem, né? Eu não quero ser chato, não, mas se o Senhor é comigo, vai acontecer aquilo, então, no outro dia. Ó, então só vai chover aqui, só vai molhar aqui. Ele foi para o desafio. Ele não foi logo de cara aceitando. Essa é a minha bênção. Aparece um cidadão brasileiro, uma cidadã que, esse é meu preparado. Calma, vai orar, vai jejuar, vai conversar com Deus, vai se curar, vai se restaurar, vai esperar em Deus, vai fazer desafio, vai pedir confirmação, para ver se é mesmo de Deus mesmo, está nesse negócio, se o inimigo está escutando, para ver se o inimigo não vai enviar alguém aqui, não vai enviar alguém aqui para tirar você do foco, para tirar você do plano de Deus, para tirar você do projeto de Deus, porque Deus tem projeto com cada um aqui, Deus tem plano com cada morador dessa rua, dessa casa, desse lugar, da humanidade, com cada morador dessa terra, Deus tem um projeto. Então nós temos que entrar no projeto de Deus, nós temos que vigiar, não deixar o inimigo nos roubar. A Bíblia diz que ele se disfarça, ele vem até com um sapatinho de algodão, ele se disfarça como um anjinho de luz. Muitas vezes ele vem com pelinha de carneiro, de ovelha, mas é um lobo, enviado pelo inimigo. Então nós temos que tomar cuidado, temos que vigiar. Só vigia quem tem a mente curada, só vigia quem tem liberto, só espera quem é liberto. Quem não é liberto não obedece nem o pastor. Orou? Orei. Orou? Orei. Fez desafio? Fiz desafio. Irmãos? Então, nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Não, pastor, eu esqueci de orar, mas eu vou orar. Não, pastor, eu esqueci de fazer desafio, mas eu vou fazer. Em nome de Jesus. Então faça, meu querido, porque Deus quer te abençoar, a mão dele está estendida para te abençoar, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer o seu papel, porque Deus tem uma porta grande para você, Deus tem um plano de família para você, Deus tem um plano de família. Fique firme mesmo na presença do Senhor, faça desafios, faça voto no altar, que Deus vai te honrar, Ele é fiel e verdadeiro, e todo o poder nos céus e na terra pertence a Ele. Então nós temos que ter autoestima, temos que estar motivado mesmo, para fazer as coisas de Deus, porque Ele vai exaltar o nome dEle através da sua vida. Então aquela mulher samaritana, ela estava assim, vários relacionamentos não deram certo, sofreu muito, ela era desprezada naquela sociedade, ela era rejeitada, ninguém respeitava ela por esse fato. Até mesmo nos dias de hoje, nos dias atuais, muitas vezes existe lugar, situação, até família, que o separado, as pessoas não respeitam, né? Não respeita o separado, não respeita a separada, né? Exclui eles, são excluídas, em vez de acolher, em vez de motivar, fala, não, meu querido, Deus vai preparar uma coisa boa para você, Deus tem o melhor. Fique firme que Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta. Ou então, se ela não é cristã, meu querido, vai na igreja, aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Aceita Jesus, que Ele vai mudar a tua história, vai preparar uma boa esposa para você, ou um bom esposo. Mas fique firme, hein? Não é que você vai chegar lá e já vai encontrar também. Não é assim. Você não vai encontrar, você vai ser encontrado, porque a Bíblia diz assim, mulher virtuosa, quem o achará? Então você vai ser achado, pode ser homem, pode ser mulher. Vai te achar, a sua bênção vai chegar, em nome de Jesus. Mas o principal, a bênção tem que ser por méritos, tem que merecer, tem que merecer, tem que fazer desafios, tem que fazer voto, tem que ser fiel, temente e obediente a Deus. Aquela mulher, ela foi obediente, ela foi temente, quando Jesus falou para ela assim, vai lá, chama o seu marido. Senhor, eu não tenho marido. Está vendo? Foi temente e obediente, ela sabia que estava falando com o profeta, com o enviado de Deus. Senhor, você tem que saber, está falando com o pastor, você vai querer mentir? Está falando com o pastor, com o servo de Deus, vem com mentirinha? Depois vem com historinha, dizendo que esqueci? Tem
que tomar cuidado. Quer ver a bênção, o milagre? Seja honesto. Você está falando com um homem de Deus, com a mulher de Deus, com um servo de Deus. Não está falando com qualquer um, não. Está falando com o anjo do Senhor. Então aquela mulher falou: Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, porque esses que se teve aí não eram seu marido. Quer dizer o quê? Mas a partir de hoje você vai ter. Porque hoje você recebe a cura. Hoje você recebe a libertação nessa área. Nessa área da sua vida sentimental, conjugal, você recebe, porque a sua história a partir de hoje está sendo mudada. Você está tomando essa água viva. Você nunca mais vai ter sede de viver, sede, quer dizer, vontade de ter uma família. Não vai mais, porque a partir de hoje você vai viver em família. Você vai ser respeitada, você vai ser aceita agora em toda a sociedade, porque eu sou a cura. Eu sou Yeshua Hamashia. Eu sou Javá Rafa, o Deus que cura. Jesus dizia isso ali. Isso é o significado de tudo isso. Aquela mulher foi curada. Aquela mulher foi liberta. Aquela mulher foi restaurada em todas as áreas da sua vida.